Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês os lançamentos de agosto. O primeiro lançamento que eu vou falar pra vocês, na verdade não é um lançamento, é uma atualização da edição. O meu livro Escrito nas Estrelas está de cara nova. O e-book foi atualizado na Amazon com uma nova diagramação, uma nova revisão. Toda essa produção nova dele foi feita pensando na publicação do livro físico que eu anunciei no começo do ano nas redes. Acontece que com a pandemia os nossos planos foram adiados. Algumas outras coisas boas aconteceram nesse meio tempo e agora a gente não tem previsão de quando o livro físico vai ser lançado. Assim que eu puder dar mais informações, eu trago pra vocês. Mas pra que vocês não ficassem enquanto isso, né, aí a ver navios, eu e a minha agência Increase resolvemos então atualizar o e-book lá na Amazon com a nova versão. O novo visual do livro, que tá lindo, inclusive, foi feito pela Lula Salgado, que também fez a capa de Escrito nas Estrelas. Em relação ao texto, a gente não tem alterações significativas na história, tem duas cenas que estão um pouco mais caprichadas, e no geral o que a gente fez foi tirar da narrativa as palavras que estavam em excesso. Então é bem possível que quem já leu, se fizer a releitura, sinta que há uma melhora no texto, sem necessariamente perceber o que tá de diferente. Tem mais informações sobre tudo isso aqui na aba da comunidade. Muito obrigada a todo mundo que apoia essa história, que me apoia. Entrando nos lançamentos de fato, O Sono dos Sobreviventes é a novela da Júlia Cavalcante para a antologia Femme Fatal. Aqui a gente vai ter a releitura da Bela Adormecida e a Júlia trouxe como protagonista uma jovem que sofre de distúrbios do sono e ela tem alucinações durante a noite. Acontece que ela vai testemunhar um assassinato e as alucinações que ela vai ter vão começar a se relacionar com o desaparecimento de algumas pessoas ali da faculdade dela. Assim como os demais e-books da antologia Femme Fatal, ele tá disponível para compra na Amazon e para leitura pelo Kindle Unlimited. Outra publicação independente pela Amazon é o Quando o Rei Esteve Aqui, da Lili Lua, que é uma ficção histórica que se passa no Brasil do século XX. Ele vai trazer um embate entre uma família real africana e uma família de cangaceiros no Maranhão. Também publicado de maneira independente na Amazon, O Casamento é a continuação de O Irlandês, da Tayana Alves, que é uma história que vai se passar depois do Felizes para Sempre para desconstruir essa ideia. No Irlandês, o livro termina com um epílogo que se passa 2 anos depois da finalização da história e o casamento vai acontecer durante esses 2 anos ali que não foram narrados no livro anterior. Para quem não leu o Irlandês, é possível ler O Casamento mesmo sem ter lido o primeiro livro, porque a Tayana Alves fez uma contextualização ali dos fatos, mas é claro, é sempre interessante a gente ler o livro anterior, até porque essa é uma leitura delicinha. A Cris Mello também publicou de maneira independente um conto na Amazon que é Antes de Oz. Ele vai trazer uma espécie de releitura de O Mágico de Oz pela perspectiva do leão, com a história se passando antes daquilo que a gente conhece, né, da história da Dorothy chegando em Oz, e trazendo essa história do leão ali desde filhote. Continuando nas publicações nacionais, mas agora publicada pela editora Rocco, Sobre Amor e Estrelas é o primeiro volume dessa antologia da Rocco, que vai trazer em cada um dos livros 3 diferentes contos de 3 diferentes autores nacionais. Então ao todo a gente vai ter 12 contos e 12 autores nacionais, divididos em 4 livros, e essas histórias elas vão retratar diferentes signos da astrologia. Nesse primeiro livro a gente vai ter contos do Daniel Bovolento, da Solane Chiaro e da Pan Gonçalves, retratando os signos de Câncer, Peixes e Escorpião, portanto os signos da água. Também voltado ao público jovem adulto, a editora Intrínseca está lançando o livro Cartas para Martin, que vai trazer a história de um jovem negro que tem um futuro promissor, ele é extremamente talentoso, um ótimo aluno, até que ele vai passar por um episódio de violência policial que vai fazer com que ele se dê conta do que é a realidade de ser um jovem negro. Por conta disso, ele vai começar a escrever cartas para o Martin Luther King, tentando entender a realidade e a sociedade na qual ele está vivendo. E também voltado ao público jovem adulto, a editora Gutenberg está trazendo um novo livro da Jennifer Brown, que é a mesma autora de A Lista do Ódio, que é o Depois que Tudo Acabou. Nesse livro a gente vai ter a história de uma adolescente que a vida dela mudou por completo depois dela ter perdido tudo quando um tornado passou pela cidade dela. Ela foi então enviada para morar com parentes com quem ela mal tem contato e a vida dela vira de cabeça para baixo por conta disso. E esse mês também a gente tem muitas continuações, a começar pelo meu queridíssimo Clube PS Eu Te Amo, da Cecília Ahern, que tá saindo pela editora HarperCollins. O livro tinha sido
sido anunciado ano passado pela editora Novo Conceito, mas acabou não sendo publicado. E esse livro se passa 6 anos após o final do livro anterior, que é o PS Eu Te Amo, que pra quem quiser ler está disponível no Kindle Unlimited. Eu falei do Clube PS Eu Te Amo no meu vídeo de leituras do mês, que ficou gigantesco, e tem resenha escrita dele também lá no blog, pra quem quiser saber mais informações sobre o que eu achei da leitura, mas já deixo registrado aqui mais uma vez, eu amei demais e pra mim complementou muito bem a leitura do primeiro livro, que eu também já amava muito. Outra autora queridíssima que tá trazendo uma continuação é a Sophie Kinsella com A Fada Mamãe e Eu, trazendo agora o segundo volume dessa série, que é o Fada na Fila de Espera. Essa é uma série infantil da Sophie Kinsella e que ela vai retratar uma família de fadas. E nesse caso a protagonista é uma fada ainda em formação, é uma fada mais nova, que tá passando por todos esses perrengues relacionados ao crescimento dela. Talvez o lançamento mais aguardado do ano por grande parte dos leitores, Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer. Enfim, então, a história de Crepúsculo sendo contada pela versão do Edward. Uns 10 anos atrás já havia vazado, 14 capítulos, se eu não me engano, do livro. Enfim, tinham vazado alguns capítulos desse livro. E aí Stephenie Meyer resolveu não publicar mais o livro, ela ficou revoltadíssima com o vazamento e com razão, mas agora neste ano ela resolveu publicar e enfim, o livro já está aí disponível com todo mundo falando da história. E a Stephenie Meyer também anunciou recentemente que ela pretende escrever continuações de Crepúsculo, com a história se passando alguns anos depois de Amanhecer e, se eu não me engano, contada pela perspectiva da Renesmee. E uma série que vai chegar ao fim agora é a série Vilões, da Victoria Schwab, com a publicação de Vingança, que é o segundo e último volume desta duologia, que vai trazer como personagens principais inimigos que eram melhores amigos. Pela editora Intrínseca tá chegando mais um livro que já havia sido enviado pelos assinantes do Clube Intrínsecos, que é a casa holandesa da Anne Patchett. Aqui a gente vai ter a história de 2 irmãos que vão ser expulsos da casa que foi da família deles construída após o período da Segunda Guerra Mundial pelo pai deles, que era o grande patrimônio ali daquela família, e agora eles foram expulsos dessa casa pela madrasta deles, e a gente vai ter toda a história sendo narrada entre presente e passado, relatando os conflitos e dificuldades desta família. A editora Vera está trazendo livros de não ficção Nascido no Crime, do Trevor Noah, que é atualmente o apresentador do The Daily Show. Nele, o Trevor Noah conta de maneira muito bem-humorada a história dele, que não é assim tão bem-humorada. Ele nasceu na África do Sul durante o período de apartheid, e como ele é filho de uma mulher negra com um homem branco, a união dos pais dele na época era considerada um crime. A mãe dele poderia ser presa e condenada a 5 anos de prisão, portanto Trevor Noah era escondido dentro de casa para que a mãe dele não fosse presa. O apartheid acabou na África do Sul no início da década de 1990, se não me engano foi em 94, então quando ele ainda tinha 10 anos apenas, e ele vai contar então como foi esse início de vida durante o apartheid e como foi crescer após, então, nesse momento de liberdade no país. E falando aqui do lançamento de novas edições, a editora Arqueiro tá trazendo a edição comemorativa de luxo de O Duque e Eu, da Julia Quinn, que esse ano completou 20 anos de sua primeira publicação. Aqui no Brasil o livro só foi publicado em 2012 ou 2013, mas lá fora ele já tinha saído então nos anos 2000, e a edição agora de bolso ela vai remeter aos livros ali do período do século XVIII, então que vai ser uma edição menor, com as páginas douradas, capa dura. Tá lindo, realmente edição de luxo. A editora Rocco também tá trazendo uma nova edição do As Vantagens de Ser Invisível, do Steven Chbosky, que também teve adaptação para os cinemas, e essa nova edição traz também alguns trechos inéditos. Mais um livro para a coleção da Agatha Christie, publicada pela editora HarperCollins, Os Quatro Grandes, é o lançamento do mês por esse novo projeto gráfico. E por fim, a editora Companhia das Letras também tá publicando esse ano novas edições dos livros do José Saramago, e a publicação desse mês é O Ano da Morte, de Ricardo Reis. Conta pra mim aqui nos comentários que lançamentos chamaram a atenção de vocês, que lançamentos que eu não comentei vocês também estão aí de olho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, e me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.